Com a economia em crise, muitas empresas reduziram o número de funcionários. Para evitar mais demissões, o governo e centrais sindicais chegaram a um consenso: a redução da carga horária dos trabalhadores com redução de salário e um complemento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É sobre este assunto que vamos conversar com o economista João Portela e a economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Iracema Castelo Branco. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Como é que vai funcionar, então, o PPE, Iracema? Explica para a gente. O programa, que se chama o Programa de Proteção ao Emprego, está sendo chamado de PPE, né? Isso, o Programa de Proteção ao Emprego, ele prevê... Primeiro, ele foi baseado no que já vem sendo adotado na Alemanha, principalmente após a crise né, de 2008, e ele prevê, então, uma redução da carga horária né, de 30% e, consequente, redução também da renda, né, do salário nesse patamar. Junto com isso, o governo iria arca então, né, com 50% dessa perda de salário. Então, o trabalhador ele acaba reduzindo a sua carga horária em 30% e salário, então, em torno de 15%. Esse programa ele tem aí um prazo para vigorar em torno de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Então, no máximo aí de 12 meses é o que está previsto, né? Sendo que nesse período as empresas que aderirem a esse programa não poderão demitir os trabalhadores e após retornar, então após esse prazo, ainda tem 1/3 do tempo onde não pode demitir o trabalhador. Então, se aceitar ou se ficar por um prazo de 6 meses, vai ter aí 8 meses, né, que não pode ter demissão. E se ficar por um prazo de 12 meses, vai ter aí um período de 16 meses, então, sem demissão. O que é bem razoável para o cenário atual. Apenas para deixar claro, como é que vai funcionar essa adesão? O sindicato vai intermediar? Vai ser um acordo entre a empresa e os trabalhadores? As empresas precisam, primeiro, sinalizar que querem aderir a esse programa. Então, são empresas que teriam dificuldades financeiras, né? Então, elas aderem, existe o comitê né, do Programa de Proteção ao Emprego, que vai avaliar juntamente com os sindicatos. Então, na verdade, o programa, como ele é lá na Alemanha, ele é um programa que tem muito de diálogo entre as empresas e os sindicatos, né, em busca de achar, vamos dizer assim, uma forma de manter o emprego, né, tendo como esse objetivo, dado um cenário de crise, um cenário de queda da atividade econômica. Certo. Professor João Portela, esse programa, de fato, ele vai reduzir o desemprego, na tua opinião? Segurar o desemprego, sim. Né? Reduzir, não, né? Não, ele vai, sim. Teoricamente sim, né? Porque vão deixar de aumentar as estatísticas de desemprego. Né? Ele também economicamente melhora o governo, porque isso é mais barato do que pagar o seguro-desemprego. Essa metade da redução salarial que o governo vai bancar, né? Isso representa um custo menor do que pagar o seguro-desemprego. Né? O importante aí é que tem que ver, eu não consegui, ficou meio duvidoso para mim, eu confesso, eu não cheguei a ler a medida, se qualquer setor pode aderir. Eu acho que a professora, a colega deve saber, qualquer setor pode aderir. Porque, por exemplo, hoje quem mais está demitindo é o comércio, não é a indústria. Né? O problema, por exemplo, o pequeno e o médio tem uma certa dificuldade, porque ele, teoricamente, teria que encaminhar um acordo com o sindicato da categoria para poder acessar o programa. Então, de repente, o pequeno e o médio vão ter uma certa dificuldade para acessar esse programa. Né? Ele, num primeiro momento, assim, ele me pareceu que ele tinha sido meio que produzido para a indústria automobilística. Né? Sim. Mas... tem que ver como é que ele vai evoluir aí, né? Mas o ideal, porque dificuldade financeira hoje todas as empresas estão passando, né? Não tem empresa que não esteja passando por dificuldade financeira. E é bom a gente também relembrar o seguinte, né? Se lá atrás, ou num momento um pouco anterior, o governo não tivesse perdido o controle sobre as contas públicas,
isso não estaria acontecendo e nós não precisaríamos de um programa deste tipo, né? Sim. Então, isso só está acontecendo porque, num determinado momento, por questões demagógicas ou político-eleitorais demagógicas, o governo acabou perdendo o controle sobre as contas públicas. E aí nós estamos nessa situação de crise que vivenciamos, né? E que, consequentemente, exigem que se criem esses programas emergenciais e etc. Eu quero inserir uma pergunta antes de passar para a Iracema. Ainda sob essa perspectiva, os dois podem responder, mas começo com o professor. Se o salário... Vamos para esse ambiente de crise. Se o salário diminuir, né, dentro dessa nova carga horária, isso também não pode, não digo não só gerar desemprego de uma certa forma, mas sim diminuir o consumo, porque o poder aquisitivo já foi comido, né, digamos assim, já foi, digamos, afetado pela inflação, e agora com um salário menor. Isso não pode também atrapalhar nesse processo, professor? Num momento de crise, tudo é difícil, tudo atrapalha. O programa, em síntese, ele ajuda a conter uma crise que poderia ser maior ainda, né? Então, se não houvesse esse programa, provavelmente os índices de desemprego seriam maiores do que efetivamente o serão, né? Então, mas é uma crise e, consequentemente, uma redução salarial tem o seu efeito multiplicador, né? Porque reduz o consumo, reduzindo o consumo, reduz o investimento e assim por diante, né? Então, ela evidentemente tem os seus efeitos negativos. É indubitável de que o programa ajuda a conter esses efeitos negativos. Agora, eles existirão porque nós estamos vivendo uma crise, né, com uma inflação. Ela não é... todo mundo diz, mas 9%, né? Mas eu sempre digo, boa é inflação zero, né? O ideal é inflação zero, né? Evidentemente que isso também pode ser impossível, mas dentro do controle, né? Nós temos inclusive uma meta estabelecida. Enfim, estamos vivenciando um momento em que a bolha de consumo explodiu, né? E, consequentemente, a nossa economia tem que ter uma sustentabilidade pelo investimento. Só que nós não temos no país as condições necessárias para este investimento, né? Eu acho que falta credibilidade ao governo atual, né? Falta segurança jurídica, né? Enfim, faltam algumas condições básicas e essenciais para que o investimento possa acontecer de maneira tranquila, né? Há muita insegurança, porque você não sabe, né, o que vai acontecer amanhã. E para o investimento, isso é a pior coisa do mundo. Claro. Cada juiz decide a sua maneira, né? Aí você tem que ir fazendo a infinidade de recursos até chegar ao Supremo Tribunal Federal. A hermenêutica do direito vale mais do que a escrita fria da lei, e aí isso também prejudica um ambiente que poderia ser favorável aos investimentos. Deixa eu perguntar para a Iracema se ela concorda com essa perspectiva. Em parte, né? Vou trazer aqui alguns dados do mercado de trabalho, né? A FEE, junto com o DIEESE e a FGTAS, realiza uma pesquisa de emprego e desemprego aqui na região metropolitana de Porto Alegre, onde a gente observa o seguinte: de 2004 até 2014, a gente tem queda da taxa de desemprego, tá? Muito forte. Em 99, a nossa taxa de desemprego ficava ao redor de 19%. Em 2014, a taxa de desemprego era de 5,9%, a menor taxa de desemprego. Então, durante esse período, a gente tem queda da taxa de desemprego e a gente tem aumento do salário real. Tá? Muito forte. Que acontece? Em 2014 a economia não cresceu, em 2015 também a gente está tendo dificuldade de crescimento econômico e tudo indica que vamos ter retração da atividade econômica. Bom, nesse cenário, a taxa de desemprego começa a crescer. Então, 2015, agora em maio, nós tivemos aqui na região uma taxa de desemprego de 7,8%. Então, de 5,9% para 7,8%, isso indica que a gente está numa tendência de crescimento forte da taxa de desemprego, porém, muito ainda baixa se comparado aos patamares mais elevados, que é o lá de 19% em 99%. Nesse período,
nesse período de um ano para cá, né, olhando para maio de 2015 comparado a maio de 2014, nós tivemos queda do salário, renda real, em queda de 8,4%. Então, a renda do trabalhador, de fato, diminuiu, isso reduz consumo. Porém, medidas como essa eu vejo positivas na medida em que mantém o trabalhador empregado. Imaginando que esse trabalhador viria a ser desempregado, isso também iria reduzir, né, o consumo, mas, por outro lado, geraria um sentimento ainda maior de pessimismo, né? Na medida que um trabalhador ele tem uma segurança de que, bom, pelos próximos 8 meses ou pelo próximo 1 ano, 16 meses, eu vou manter o meu emprego, isso, de certa forma, mantém o seu consumo, né? Que isso ajuda na economia, né? Manter um nível de consumo. Por outro lado, quanto maior for a taxa de desemprego, mais difícil é para as categorias, então, negociar crescimento de salário. Né? Então, também tem esse efeito. Então, medidas como essas, como eu falei, é positiva na medida em que esse trabalhador é mantido no emprego. Porém, para o Estado, também isso é positivo, porque ele deixaria, né, não paga o seguro-desemprego, que seria maior, para ter um custo para manter esse trabalhador empregado. Né? De onde é que vem o fundo de amparo, o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, Iracema? Ele vem das contribuições da empresa, né, dos impostos, e também ali de alguns pagamentos, né, dos impostos via trabalhador, o FGTS, enfim, que banca esse valor. E na questão, antes de passar para o professor, dos direitos trabalhistas, se mantém tudo da mesma forma? Tem alguma alteração? Sim, se mantém, né? Se mantém. Não tem nenhuma perspectiva nesse sentido. Professor. Essa questão da queda na taxa de desemprego nesse período, eu tenho também uma outra visão. Eu acho que ela muito mais acontece pela redução da população em idade ativa, aquela disponível para o mercado de trabalho. Né? Houve uma redução em função do aumento no índice de envelhecimento e de um contingente de pessoas que voluntariamente ou por algum outro motivo qualquer não estão disponíveis ou não têm, enfim, não estão disponíveis no mercado de trabalho. Né? Acredito que não tenha sido essa queda tanto por geração propriamente de empregos. Assim como eu me pergunto sobre esse crescimento real dos salários neste período, porque a produtividade do trabalhador não aumentou neste período. Então, muito provavelmente, esse crescimento real acabou dentro dos preços, porque não houve aumento de produtividade. E aí eu me pergunto que ganho efetivo foi esse de crescimento real de salário, né, em contraponto que não houve aumento de produtividade, ele obrigatoriamente vai para dentro do preço e acaba saindo por outro bolso. Né? Então, evidentemente que há um descontrole das políticas públicas na área da economia no país, e isso tem se refletido nessas aflições todas, do desemprego, das empresas em crise, da questão da inflação, dos preços. Né? Isso tudo é resultado desse descontrole que o governo, né, permitiu que houvesse, principalmente nas contas públicas. Bom, infelizmente a gente já está chegando nos finalmente e eu quero avançar na discussão para uma previsão. A gente sempre aperta os economistas de certa forma, é uma tarefa muito difícil, é uma pergunta ingrata, é a tal bola de cristal, mas faz parte do trabalho de economista, dentro da conjuntura, prever alguma coisa. Essa medida, 6 meses seria a validade dela. Os economistas, muitos deles, dizem, né, que a partir de 2016 nós retomaríamos um certo equilíbrio e um poder, talvez, de investimento em alguma área, um crescimento, na verdade. Essa medida, ela tem chance, prorrogada ou não, de daqui a pouco, 6 meses passados, ela não surtir efeito e a situação... E aí como é que fica? Essas pessoas que seguraram o seu emprego podem perder o seu emprego? É garantida essa recuperação da economia para 2016?
ou é muito otimismo nosso e a gente tem que viver com otimismo? Isso eu não discordo de maneira nenhuma. Iracema. Bom, eu apostaria mais num período de 12 meses, né? Para a 12. gente ter um prazo maior. Mas, de fato, os indicativos é que esse ano a gente tem a retração da atividade econômica. Então, alguns aí o FMI diz que vai ser de 1,5%, o Banco Central fala de 1,1%, mas o fato é que está dado que vai ter retração econômica e se a economia não cresce, não gera emprego e, portanto, a tendência de desemprego. Para o ano que vem, os indicativos, sim, é de que a economia volta a crescer. Então, alguns falam aí de 0,7%, outros de 0,8%, 1%. Eu prefiro ficar, né, nesse otimismo de que o próximo ano, em 2016, como há indicativos de que a taxa de inflação deve ir para a meta, né, então a gente está tendo um ajuste recessivo nesse ano de 2015 para que no próximo ano a gente tenha, de fato, uma queda da taxa de inflação. Então, isso acontecendo, também voltando a ter investimentos, né, investimentos públicos e, principalmente, a gente espera que haja investimento do setor privado, que até o momento não foi, de fato, como se esperava. Então, sim, a economia voltaria a crescer em 2016. Professor? Tudo depende exatamente do sucesso do ajuste que o governo está fazendo. Se ele realmente conseguir atingir as metas de ajuste e de equilíbrio das suas contas que ele está promovendo, há uma tendência de que no ano que vem a situação seja melhor do que a deste ano. Não digo que a situação ideal, mas melhor do que a deste ano, que efetivamente o cenário não é nada agradável, né? Agora, isso depende muito mais do sucesso das medidas que o governo está tomando, né? Eu vi na semana passada um debate aí, né, se a meta de superávit seria mantida ou não seria mantida. A meta é de 1,1% do PIB, né, 1,1% do PIB, e alguns desenvolvimentistas do governo, tipo Aloysio Mercadante, defendendo redução da meta, né? É mais ou menos como a história do grego agora, né? O grego ele não quer, ele pegou emprestado, gastou, fez a festa, comeu o churrasco, tomou a cerveja e agora ele chegou para você, ele pegou seu dinheiro emprestado e não vou lhe pagar, né? Só que os caras apertaram ele e no fim ele está se sujeitando a medidas piores do que as iniciais. Eu também não entendi, ele fez um plebiscito para dizer que 61% que não queriam as medidas restritivas. Sim. E ele, logo depois do plebiscito, ele foi lá e negociou medidas restritivas. Eu não entendi por que do plebiscito até agora. Porque o governo vai fazer exatamente o que o plebiscito não quer que ele faça. É uma coisa meio esquisita, mas eu não sei. Diz que não dá para tentar se entender muito. Essa bola do professor está meio enuviada. A bola meio enuviada, mas assim, ó, então a questão toda é esta, né? Quer dizer, o governo precisa fazer os ajustes. Assim como a Grécia precisa fazer os ajustes, perdeu o controle sobre as suas contas públicas, levou o país para uma situação de dificuldade, nós aqui também. Se o governo tiver capacidade de fazer isso, e principalmente tiver coragem política de fazer isso, nós temos perspectiva de retomar o crescimento aí. Tá certo, né? Professor. Quem sabe o ano que vem ou Oremos a partir de agora, a vela já está acesa. Muito obrigado aos professores, muito obrigado, Iracema, muito obrigado, professor Portela.